Um vírus com potencial letal é o causador de uma restrição na maternidade de Campinas. Por causa do problema, o hospital não vai atender gestantes em diversos casos e por tempo indeterminado. A suspensão atinge especialmente as grávidas acima de 20 semanas e os bebês neonatais. Tudo isso por conta do vírus sincicial, uma espécie de gripe que é comum acontecer nessa época do ano, mas que acabou atingindo justamente a unidade da UTI neonatal aqui da maternidade de Campinas. Então, como precaução, a direção decidiu suspender os atendimentos. Para explicar um pouquinho mais sobre isso, nós estamos com a Marinice Duarte da Ponte, que é diretora técnica. Muito obrigado pela presença aqui no Jornal da VTV. Essa decisão foi justamente para evitar um contágio maior das crianças, ainda mais que já vivem em uma situação de risco, né? Sim, é verdade, é uma medida preventiva, na verdade, que nos causou bastante constrangimento, porque nós sabemos do nosso papel. Nós atendemos cerca de 50%, quase 50% dos partos anuais na região. Então, a gente sabe do impacto dessa decisão, mas para proteger os pequeninhos, nós precisamos tomar essa medida, sim. Apesar do nome ser estranho, é uma doença relativamente comum, não é? Sim, ela é anual e sazonal, como a gente chama, porque ela ocorre geralmente nos meses entre abril e setembro. E todo ano a gente tem esse tipo de surto, com mais agressividade ou menos agressividade. Então, todo ano a gente se prepara para isso. Bom, a maternidade acabou tomando uma medida, restringiu justamente o atendimento, mas também tomou outras medidas, especialmente as visitações, não é? Sim. A gente normalmente deixa os familiares visitarem também os recém-nascidos por conta de vínculo, mas agora nós restringimos a visitação somente a pai e mãe. E tem uma outra orientação que até você estava comentando comigo antes da gente começar a fazer essa entrevista, que é com relação aos cuidados que os pais devem ter fora do ambiente da maternidade. Sim, essa é uma preocupação bastante grande que a gente tem, que é evitar aglomerações, ou seja, recebendo excesso de visitas em casa, cuidando para não receber visitas resfriadas, familiares resfriados, evitar idas a shoppings, mesmo que sejam rápidas, porque toda aglomeração pode ser que você adquira o vírus dentro dessa comunidade. Então, é muito importante que os pais saibam disso também. Eles têm que proteger seus pequenos também lá fora. Bom, a maternidade já está tomando algumas medidas para tentar se livrar do vírus, mas não há uma previsão ainda de reabertura da UTI. Não, por conta, nós fazemos o controle de negativação do vírus a cada 48 horas. Então, nós precisamos desses exames controles, desses resultados para tomar o próximo passo, próxima medida. Marinice Duarte da Ponte, muito obrigado pelas explicações aqui no Jornal da VTV. Marinice comentou no começo da entrevista que aqui a maternidade faz praticamente metade dos partos da cidade de Campinas. E a decisão de fazer justamente esse fechamento acabou complicando um pouquinho mais a situação. Por quê? A UTI neonatal, a saúde neonatal de Campinas já enfrenta uma crise há muito tempo. Nós mostramos aqui no Jornal da VTV a situação do CAISM da Unicamp. O CAISM, que é referência, é uma das referências também para o tratamento neonatal, está com 106% de lotação. Então também está suspendendo o atendimento em alguma forma aos bebês que nascem prematuros. E isso acaba complicando bastante a situação. Nós procuramos a Prefeitura de Campinas para saber o que pode ser feito com relação a isso. Porque, além da maternidade e do CAISM, a Unicamp, de uma certa forma, o Hospital Celso Pierro também realiza partos aqui na cidade de Campinas. Mas a gente sabe que o número de leitos acaba sendo muito reduzido para uma cidade de 1.200.000 habitantes. Porém, a administração não respondeu aos nossos questionamentos. De Campinas, Felipe Pereira, para o Jornal da VTV.